Bem, pessoal, a ideia hoje, nesse caso desse vídeo, é falar sobre como colocar, trocar, né, a cor da água, deixar a água numa cor mais azul, certo? E aí, só que antes de mais nada, a gente precisa analisar a imagem como um contexto geral, né? A análise é feita na imagem, na fotografia como um todo. Por quê? Porque a gente vai primeiramente, como tem nuvem, por exemplo, tem alguns elementos aqui que a gente pode trabalhar antes de colocar o efeito que vai mudar a cor da água. Nesse caso, a gente tem aqui um cano aqui da água, né, que ele pode ser removido e aí no caso a gente vai usar, embora tenha a remoção aqui no Lightroom, mas eu gosto de usar uma outra ferramenta que é o Touch Retouch, e nós temos ali as altas luzes, né? Nós temos uma quantidade de luz ali forte na porta da casa e na região frontal da casa, e também no céu, nas nuvens. Então, a ideia é o que? É utilizar o Lightroom para a gente diminuir o realces, né, o highlights, as luzes do céu, para tentar trazer destaque para as nuvens, né? No caso, o contorno, para que o contorno das nuvens apareça de uma melhor forma. Então a gente pode vir em luz e em realces, diminuir o realces. E aí você vê que diminui um pouco a questão da exposição na base, né? No caso, na casa e em todo o gramado ali em volta. Tirar um pouco, né, das sombras, certo? Antes, depois. Também os brancos, subir um pouquinho. Ok. Antes, depois, antes, depois. E aí, se quiser fazer mais algum outro ajuste, não tem problema. Dá um pouquinho mais de textura, né? Deixa um pouquinho mais nítido. Um pouquinho de textura. Antes, depois. Certo? Feito isso, a gente clica lá em cima em compartilhar. No Android é compartilhar. Salvar no dispositivo. Ok. Feito isso, no caso, galeria, né? A gente vai buscar a foto. Na sequência, a gente compartilha no Pinterest. Por quê? Porque a ideia no Pinterest, não, perdão, no PixArt. Por quê? Porque a ideia é vir no PixArt e utilizar um filtro, uma ferramenta, né, que é um filtro, que faz com que a gente tenha essa coloração mais pro azul na água, certo? Então a gente vem em efeitos, pop art, e aí você escolhe o filtro gradiente de cor, certo? No gradiente de cor, clicando nele, você tem matiz, saturação e fade. A matiz, ela vai alterar a coloração, né, da imagem na parte de baixo, tanto da parte de baixo quanto da parte de cima. Por quê? Porque esse efeito, o gradiente de cor, ele é justamente
né, ele é feito justamente para dividir a fotografia em dois tipos de cores. Então aqui você tem, né, a base de cima um vermelho ali, né, um rosa, vamos dizer assim, e a parte de baixo em azul. Aqui no caso você tem vermelho com laranja, um marrom com um tom um pouco mais, né, um laranja, né, com um pouco mais de marrom. Aqui um pouco também laranja, né, ou até mesmo um laranja saturado com essa parte embaixo lilás, e aqui verde com laranja. Normalmente esse é um tipo de efeito que você pode utilizar num nascer do sol, num pôr do sol, né, para poder dar um ganho maior na questão dessa cor, né, da cor vermelha, da cor laranja, para poder acentuar esse efeito quente, né, na imagem. Claro que dá para você fazer isso também no WB, né, no White Balance, no balanço de branco, no Snapseed, por exemplo, ou na ferramenta calor do Snapseed também você consegue fazer isso. Nesse caso aqui, ele deixa, né, como ele deixa a região ali afetada por como se fosse uma névoa, né, ele tira o contraste, então talvez a pessoa não goste, mas aí depende, né, vai de cada um. A saturação aqui a gente aumenta para poder justamente enfatizar o azul na água. E o fade, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar a sua imagem da forma original. Na medida que você mexe, trabalha o seletor, ele te dá todo o efeito ou ele remove o efeito. Nesse caso, nós queremos o efeito por inteiro, né? Lembrando que aqui a gente tem a opção, se você clicar, por exemplo, em cima da cor, de qualquer uma das cores aqui, na cor 1, por exemplo, no quadradinho, você pode movimentar para os lados, né, para você atingir uma matiz específica, certo? Então automaticamente ele vai mudar, entendeu? À medida que você regula o vermelho, né, ou no caso o rosa lá da imagem, ele muda de cor. Ali embaixo do X, nesses 4 quadrados ali, se você clica, aqui já são cores pré-programadas, né, que você pode clicar e ele vai mudar, né? Então clica por exemplo, no azul, então ele vai mudando, certo? Então quer dizer, aqui no caso é um ajuste mais fino, mais aprofundado das cores que você está trabalhando na sua fotografia, certo? Mas voltando aqui, então foi aplicado na imagem como um todo, mas eu quero só a parte central e a parte de baixo da imagem. Na realidade eu quero só a parte da parte do centro para baixo, no caso o lago com a cor azul, e a parte de cima a gente vai remover. Então a gente faz isso como nos outros vídeos eu já mostrei. Nós temos a borracha lá em cima, clica na borracha e aí a gente desmancha, né, toda a área que está afetada pela cor, né, um vermelho ali com um pedacinho rosa. Então você pode ir desmanchando. Eu estou aqui passando o dedo e ela vai voltando para a cor original. Tem que ter cuidado, porque, por exemplo, eu bati aqui o dedo e aí manchei a imagem, né? Voltei a imagem para a cor original, essa parte aqui da imagem. É só clicar, então, no pincel e retornar com a cor, com efeito, né? Então veja,
nós temos as nuvens em destaque, nós temos ali as duas montanhas ali, a plantação, né, no caso de café, nós temos ali ela também na cor original, e nós temos agora a cor azul, né, aplicada pelo filtro, e também a gente tem um cano ali, e esse cano a gente vai remover mais para frente. Então por isso é que é legal, quando você bater o olho na imagem, você tentar pensar pelo menos em 3, no mínimo, em 3 itens que você pode trabalhar para poder trazer um destaque na imagem, ou de repente para poder consertar algum defeito que você já viu ali de primeira, né? Nesse caso aqui, então tinham 3 elementos que a gente precisava trabalhar, que é o céu, deixar as nuvens, né? Porque as nuvens ali um pouco, não vou dizer que estavam carregadas, mas elas precisavam de um pouco mais de contorno para poder aparecer bem na imagem. Nós tínhamos também a ideia de trazer o azul, no caso, para aquela cor um pouco mais marrom, né, da água do lago, e também esse cano que ele interfere ali um pouco na estética da imagem. Aqui no caso, vou aplicar um pouquinho de novo, né, aplicar o efeito nessa área. Pronto. Agora, ok, né? A gente dá o ok na imagem, perfeito, ok de novo, certo? E aí, de repente, se talvez seja interessante trabalhar a parte verde, né? A parte da vegetação, mudar um pouco a matiz, a gente pode testar também, no caso, FX, né? FX, efeitos, né? A gente pode colocar, por exemplo, em FX, FX, e veja como que os filtros eles vão mudar a tonalidade do azul da água, né? São vários. Então, por exemplo, ó, este aqui, por exemplo, deixou um pouco mais azul, né? Ele interferiu um pouco lá no céu, então se eu for usá-lo, eu preciso utilizar a borracha para desmanchar o céu, o efeito no céu, né? Que não ficou legal. Mas o efeito na água e o efeito na grama e na folhagem, né, em geral, ele ficou interessante, né? Ficou meio outono ali, né? Mas a gente pode, de repente, regular ou pelo fade, né? Ou seja, mais ou menos em 34 tá legal, certo? E aqui nós temos uma outra forma também de interação da força do efeito em relação ao que está sendo aplicado na fotografia. Multiplicação, sobreposição de cores, escurecer, clarear, tela, sobrepor. Por exemplo, o sobrepor ele traz um pouco mais de contraste. Luz suave, luz direta e diferença que apaga todo, né? Todo o efeito. Então, por exemplo, vou deixar aqui em luz suave. E aí, se você, por exemplo, agora trabalha com fade, note que dá um pouquinho de diferença. Para quem gosta, por exemplo, do laranja contrastando com o verde, com o azul, também é interessante. Então, mais ou menos aqui em 50, certo? Ok. Lembrando que esse complemento a gente pode
usar um outro filtro, ou talvez um outro aplicativo para poder mexer com as cores, entendeu? Mas sempre lembrando que caso você use um aplicativo do qual você aplique o filtro e não dê para desmanchar nas áreas que você deseja, também é complicado, porque de repente ele pode interferir no céu, ele pode interferir ou na vegetação, ou até mesmo na água, né? Pode causar alguma aberração cromática, trazer algum ruído, né? Então tem que analisar isso também. Então a gente pode vir salvar. Ok, tá salvo. Voltemos à galeria, certo? PixArt. Então, o que nos falta? Por exemplo, faltou agora a gente eliminar, né? Faltou agora a gente eliminar o cano aqui, né? Então a gente pode, por exemplo, numa função assim que elimina de imediato, né, na remoção de objetos, que de uma forma mais rápida, de uma forma mais bruta, assim vamos dizer, né? Então você clica ali, passa o dedo aqui, né? Vale lembrar também, voltar aqui, que como a gente tem um objeto com sombra, toda vez que você for desmanchar um objeto, você precisa prestar atenção se ele não tem sombra. Por quê? Porque se ele tiver sombra, você desmancha só o objeto e fica a sombra dele ali, com certeza vai ficar estranho, né? Se não tinha nada ali, por que tem uma sombra? Certo? Então, legal passar tanto no objeto quanto na sombra. E aqui você tem o auxílio da lupa, certo? Feito isso, go, pronto. Lembrando que essa é uma imagem que eu quis deixar contrastada, certo? Eu quis deixar a imagem de uma forma que você pudesse ter uma questão ali, uma brincadeira com a cor, mas ao mesmo tempo um pouco mais de contraste, certo? Vale a pena também ressaltar que não necessariamente você precisa usar os ajustes de contraste. Você pode deixá-la com o contraste natural dela, certo? E depois você aplica esse contraste, seja no Lightroom, seja no Snapseed, à medida que você achar interessante, ok? Agora então salvar a foto, salvar como cópia. Vale lembrar que eu já deixei o aplicativo Touch Retouch aqui com as configurações que eu acho interessante para poder salvar a minha imagem com uma resolução mais alta, né, para não perder qualidade. Que aí eu já deixo armazenado, já deixo colocado ali ajustado em PNG, certo? E o tamanho original da imagem. Nesse caso aqui, provavelmente o PixArt ele pode reduzir um pouquinho a resolução por conta do efeito, né, de aplicar o efeito, mas vale a pena assim mesmo, porque a imagem ela continua identificável, enfim, ela continua com as suas condições de nitidez, de textura também, assim como se fosse a imagem original. Então aqui finalizando, tá aí a imagem. Então você tem uma imagem que há alternância ali, né, das cores e principalmente na cor da água, certo? Voltando aqui no PixArt, vamos ver aqui. Então você tem o antes, depois, o antes, o depois, certo? O antes, o depois, o antes, né? Uma coloração um pouco mais verde, um pouco mais marrom ali na água, certo? E depois com a matiz do verde e
o azul alternado, correto? Então isso aí, PixArt, mais uma função aí do PixArt que pode dar um up aí na sua imagem. Um abraço.